oportunidade de estar nesse lugar, para juntos aqui adorar a Ele, para juntos aqui cultuar a Ele, para juntos aqui comungar, todos na presença dEle. Mas quero também de antemão aqui justificar a ausência do nosso pastor André, que não pôde estar presente neste dia, em virtude do trabalho dele, do serviço dele. Teve que viajar ali para Fortaleza, né, irmão Marcelo? É Fortaleza. Hoje ele está lá a trabalho essa semana, então não pôde estar aqui conosco. Mas nós viemos aqui e o trabalho continua sendo feito para a glória do Senhor. Agradeço ao pastor Adriano, que é o pastor responsável por esta casa, juntamente com sua esposa, a digníssima esposa Paula, né? Isso é Paula, né? E todo esse corpo de irmãos que auxilia nesse trabalho e outros pastores que vêm auxiliá-lo aqui nesta casa de recuperação, amém? Confesso que estávamos para ouvir uma palavra do nosso pastor, mas ele teve que sair correndo também, pastor Hernando, né? Então não foi possível ele ficar, mas orou aí conosco e com certeza Deus vai falar conosco nesta tarde. Depois teremos ainda uma palestra pela nossa irmã doutora Adriana, que é psicóloga, tem uma palavra de Deus, uma palavra para o coração de todos nós. Eu creio que Deus tem o melhor para mim, para os senhores, para todos nós. Você crê nesta tarde? Você pode dizer glória a Deus? Glória a Deus! Você pode dizer mais forte? Glória a Deus! Oh, aleluia! A Ele toda honra, toda glória. Amado, se você puder, abra sua Bíblia nesta tarde, no livro do evangelista, conforme escreveu nosso irmão Lucas, doutor Lucas. É o texto que está inserido ali no capítulo 10. Eu já preguei há um tempo esta mensagem na igreja, mas Deus, orando a Ele, pedindo uma palavra nesta tarde, o Senhor me levou a falar novamente esta palavra. Então o importante é que a palavra de Deus, não importa o dia que você prega, onde você prega, ela é a palavra de Deus. Capítulo 10, dos versos 30 até o 37. É o tema desta tarde, é uma atitude diferente. Uma atitude diferente. Lucas 10, do capítulo 10, do versículo 30 até o 37. Diz a palavra: E respondendo Jesus disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, e espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o passou de largo. E de igual modo também descia um levita, chegando àquele lugar, e vendo-o passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele, e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para a sua estalagem, ou para uma estalagem, e cuidou dele. Apenas até aqui, depois nós continuaremos. Podeis tomar assento, amados, em nome de Jesus. Quando eu olho esta palavra, meus amados irmãos, eu vejo aqui Jesus contando ali uma parábola. Eu vejo aqui Jesus falando de uma parábola, não era de uma fábula, não era, porque existe a parábola, existe a fábula e existe também a metáfora, a alegoria e assim vai por diante. Mas eu quero me ater aqui na parábola do Senhor Jesus, que é a parábola do bom samaritano, a parábola de um bom samaritano. E aqui olhando para o texto da Bíblia Sagrada, o que nós vemos aqui, que naquela época havia um homem da lei, havia um homem conhecedor da lei, havia ali um advogado, né? E aqui Jesus ele está exatamente diante de um advogado que não era um homem simples, não era um homem incauto, mas era um homem muito sábio, era um homem muito estudado, era um homem que conhecia as leis, era um homem que conhecia principalmente a Torá, era um teólogo judeu, por que não dizer? E a Bíblia diz, a história diz que esse homem, por ser um teólogo, era muito conhecedor da Torá. A Torá era o livro, era composta pelos 5 primeiros livros, ou seja, para nós os cristãos é o livro do Pentateuco, que quer dizer Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. São os 5 primeiros livros da Bíblia, o livro do Pentateuco. E aqui nós vemos neste texto o que acontece. Ali Jesus ele começa a contar a parábola daquele moço
daquela pessoa, daquele pecador, vamos dizer assim, do caminho do pecador. Jesus ele começa falando do caminho do pecador. Esse pecador ele estava descendo de Jerusalém até a Jericó. Ele estava saindo de Jerusalém e ia para Jericó. E a palavra diz que ali, aquele lugar era cheio de, a história diz, né, que aquele lugar era cheio de montanhas, aquele lugar era cheio de pedregulhos, aquele lugar ele muitas das vezes tinha caminhos perigosos, onde ali se escondiam bandidos e ficavam ali na espreita, esperando quando passasse alguém, para que eles pudessem atacá-lo, para que eles pudessem tirá-lo os seus pertences, para que eles pudessem judiar, como de fato fizeram com aquele moço. E a parábola aqui ela vem dizendo, né, meus amados, que aquele moço, ele descia. E uma coisa que eu comecei a olhar nesse texto e percebi, é que quantas as vezes quando nós trazemos isso para a nossa vida no dia atual, muitas das vezes nós estamos no caminho certo, muitas das vezes o Senhor nos chama para o caminho certo, muitas das vezes o Senhor tem nos colocado os nossos pés no caminho, na direção certa. Mas muitas das vezes o diabo, Satanás, o nosso adversário, ele começa a cochichar no nosso ouvido. Ele começa a colocar uma companhia da direita, ele começa a colocar uma companhia da esquerda, ele começa a colocar um dando um conselho, outro dando outro conselho maligno, diabólico, e começa a nos tirar do caminho da presença de Deus, e começa a tirar-nos do caminho da salvação, e começa a nos tirar do caminho que nos leva ao céu. E ele quer saber, sabe o que ele quer fazer com a nossa alma? Ele quer nos roubar. Eu sempre falo um verso que está inserido ali na Bíblia Sagrada, no livro de Provérbios, do grande Salomão, no seu capítulo 20, versículo 14, onde a palavra diz assim, ó: nada vale, assim dirá o comprador, mas indo-se então se gaba. Sabe o que eu tiro isso para nós, amados? Satanás é da mesma forma, ele é como um comprador. Por que eu faço alusão ao comprador? Porque nos dias atuais, no dia a dia da nossa vida, muitas das vezes acontece com alguns compradores, com alguns comerciantes, não são todos, mas alguns. O que ele faz? Quando alguém tem uma mercadoria, tem um automóvel, tem um imóvel, tem um bem, tem algo para vender, ele chega e começa a depreciar. Não, isso não vale nada. Ah, está amassado aqui, está judiado ali, está com o pneu careca, está caindo o teto ali, está não sei o que, começa a depreciar aquele bem que a pessoa tem. Mas sabe para quê? Para depois ele conseguir comprar. Aí ele compra por um preço bem baixo. Por isso que o sábio falou: nada vale, assim dirá o comprador, mas indo então se gabará. Satanás ele quer dizer isso para você, querido. Sabe por que você está aqui nesta tarde? Porque você não deu ouvido à voz de Satanás. Sabe por que você está aqui nesta tarde, neste momento, nesses dias? Sabe por que você adentrou esse lugar? Porque vocês não deram atenção, não deram ouvido ao comprador da nossa alma. Sabe por quê? Porque existe um comprador que está no céu, é Jesus Cristo. Ele é o comprador da minha alma. E sabe como é que ele comprou? Por um preço caro, por um preço que Satanás não pode pagar, por um preço que o diabo não paga, por um preço que a droga não paga, por um preço que o mundo não paga. Lá para ele nos pagou com o sangue puro dele, o sangue verdadeiro. Oh, aleluia, você pode glorificar a Deus nessa tarde. Jesus já comprou a tua alma com sangue precioso. Ainda que Satanás venha te colocar na tua cabeça, ele não vale nada. Sabe por quê? Ele estava na droga, ele estava lá na sarzeta, ele estava no mundo, ele estava no crime. Isso não presta nada, para mais nada. Não é assim que a sociedade fala. Muitas das vezes ela trata com vocês lá fora desta forma. Ele não serve para nada, só serve para poluir a rua, só serve para queimar droga, só serve para destruir as vidas. Mas nesta tarde eu tenho a palavra de Deus para a tua alma, para o teu coração, amado. Jesus já te comprou com sangue precioso e você tem um valor. Ah, meu Deus, como eu gosto daquela canção que ele diz: olha, você tem um valor, o Espírito Santo se move em você, você tem um valor, você tem um valor. Você está aqui nesta tarde porque o Espírito Santo move na tua vida.
Não dê ouvido a Satanás quando alguém dizer que você não vale nada. Não, você está se recuperando. O projeto é recuperando alma. E Jesus já tem aqui nesta tarde, nesse dia na tua vida, eu posso te dizer, Jesus já te colocou isso na tua mente. Sabe por que você chegou aqui? Não foi por acaso, não, o jovem acabou de testemunhar. Ele estava lá com uma faca, do lado uma Bíblia e do outro lado uma faca. Ele estava dividido em dois pensamentos, mas ele fez igual a serva de Deus, Maria. Ele escolheu a boa parte, ele escolheu a parte melhor. Oh, aleluia, foi estar na presença do meu Deus. Glorifica o Senhor. Voltando aqui para esta palavra maravilhosa, eu fico olhando aqui o texto. A primeira coisa fala do caminho do pecador descendo de Jerusalém a Jericó, que ficava ali cerca de 27 quilômetros. Não era perto, era um lugar distante, era um lugar montanhoso, era um lugar cheio, como eu já disse, de buracos, de barrancos, de tantos precipícios. E aquele moço voltava, e ele voltava. Mas diz a Bíblia que naquele momento, olha o que Jesus conta aqui a parábola: um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos seus salteadores, os quais despojaram e, espancando-se, retiraram, deixando meio morto. É assim que Satanás faz muitas das vezes com o homem lá fora. Ele espanca ali, bate, deixa meio morto. Ele fala, não vou matar agora não, porque depois ele tira um proveitozinho dele. Depois eu pego ele para vender um pouquinho de droga, de bola na esquina. Depois eu ainda pego ele para vender uma cachaça. Depois eu ainda pego ele para pegar uma arma e assaltar alguém. É assim que Satanás faz, meu irmão. Mas nessa tarde você é bem-aventurado. Você é bem-aventurado, porque você está ouvindo a palavra do Todo-Poderoso, a palavra de Cristo, a palavra que liberta, a palavra que transforma, a palavra daquele que diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. O mundo, o pecado, Satanás, ele só tem oferendas, mas tudo passageiro, tudo coisas passageiras, ofertas passageiras. Mas a oferta que Jesus tem é a melhor. É aquela que nos dá a vida eterna. É aquela que nos dá salvação, é aquela que nos dá gozo, que nos dá alegria. Eu sinto uma glória neste lugar, querido, como eu sinto a presença de Deus nesta tarde, neste lugar. Oh, Espírito Santo de Deus. Aí eu vejo aqui a palavra ainda continua dizendo, quando Tomé chega para o Senhor e diz assim, em João 14, versículo 5, ele olha, não sabemos o caminho. E olha que Tomé era um discípulo, era um daqueles que estava com Jesus ali todo momento. E ele chega, Senhor, mas não sabemos. Quando ele fala que eu sou o caminho, a verdade e a vida, Tomé pergunta, olha, mas não sabemos o caminho. Como assim? Mas você está comigo todos os dias, ainda não sabe. Jesus fala, mas você está todos os dias. Tomé, mas você está todo dia comigo. Oh meu Deus, e ele diz, nós não sabemos para onde vai. Como saber o caminho? Isso fala da ignorância humana. Quantas pessoas têm perguntado, Senhor, mas como eu faço para chegar ao céu um dia? Como eu faço para ser salvo? A palavra é essa, entregue-se a Jesus, aceite a Jesus, receba Ele na sua vida, entregue o seu coração e diga, Senhor, a partir de hoje, como diz o nosso doutor Marcelo, eu não vivo mais para mim, não vivo eu mais para mim, mas vivo para Ti. A partir de hoje eu sou Teu, a partir de hoje eu quero viver para Ti. A partir de hoje, Pai, faça morada em mim. A partir de hoje, tira eu deste velho homem, tira o velho homem da minha vida, e que eu possa me revestir do novo homem na presença do Senhor. Glorifica Ele nesta tarde, aleluia, pois Ele tem te dado nova vida, Ele já tem te feito uma nova criatura, porque a palavra diz bem claro, aquele que está em Cristo, Paulo diz muito claro, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, velho, tudo que é velho passou, mas agora tudo se fez novo, tudo se faz novo. Você é um novo na presença de Cristo. Quem é novo apenas aqui nesta tarde? Quem é novo aqui na presença de Cristo? Quem tem procurado andar em novidade de vida? Quem tem procurado viver o novo de Deus na vida nesta tarde? Aleluia. E continuando aqui, ainda no verso 30, segunda coisa que eu vejo ali foi os seus inimigos. Terceiro, seus próximos, sem coração, do verso 31 ao 32, e diz assim, ó, ali ele começa a contar. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote que vendo passou de largo. Então o sacerdote era um homem que se dizia cristão, que se dizia, vamos dizer, crente, como muitos sacerdotes de hoje por aí, né? Que quando ele vê alguém caído, ele passa de longe, se bobear ele ainda pisa na cabeça para acabar de matar, né? Mas ele passou de largo, aqui diz a Bíblia, passou de largo.
Aí vem, agora veio também ali o levita, passou também de lado, mas a palavra diz que veio ali agora um samaritano que ia de viagem, chegou ao pé dele. O samaritano, aquele que ninguém esperava nada dele, foi o que parou agora e falou: não, esse eu vou dar uma atenção especial. Diz a Bíblia: e aproximando-se, chegou ao pé dele, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. Engraçado, né? É de onde não se espera que se sai. É daquilo que você menos espera que acontece. É daquilo que você menos acha que não presta, que não tem mais resultado, que não vai acontecer, é do que acontece. E diz a palavra: e aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e pondo-os sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. Só para vocês terem uma ideia, o azeite aqui naquela época ele servia, né, para 3 coisas, né? Hoje as pessoas querem usar o azeite para ungir o cachorro, o carro, o cavalo, o papagaio, mas a Bíblia ela diz que era 3 coisas apenas. Eu aprendo que era 3 coisas, né? O azeite servia para unção de reis, o azeite servia para unção de pessoas, obreiros, o azeite servia para oração de enfermos, ungir. A Bíblia diz: está alguém enfermo, chama os presbíteros e ora ungindo-o. Era para isso que servia o azeite, para remédio. Eu não vejo na Bíblia dizendo: não, unge o carro, unge isso, unge aquilo. Hoje as pessoas querem ungir tudo que é lugar, né? Mas a Bíblia diz que ele pegou o azeite. Olha que coisa linda. Moveu-se de íntima compaixão e aproximando, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e pondo-os sobre a sua cavalgada. O vinho talvez fosse naquela época como se fosse ali o álcool, né, o Mertiolite, que as pessoas passam nas feridas às vezes, né, para queimar ali, para não pegar uma bactéria, alguma coisa do tipo. Então ele usou um vinho como um remédio ali naquele momento. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu aos hospedeiros e disse: olha, cuida dele, eu estou indo, mas está aqui o dinheiro, cuida bem dele, tudo que for preciso você faz. Toma nota, anota tudo direitinho, tudo que vocês gastarem, porque a hora que eu voltar, eu pagarei quando voltar. Ou seja, eu pago aquele que ficar devendo. Era um homem honesto, era um homem sincero. Além de ter compaixão, ter amor pelo próximo, por aquele que estava caído, ferido, ele ainda era honesto. Falava: eu vou, mas a hora que eu voltar, presta conta que eu pago. Glória a Deus. Ele não era caloteiro, era um homem de caráter. Louvado seja Deus. E aqui eu fiquei olhando para esse texto, meus amados. Seus próximos sem coração. O sacerdote não teve coração generoso, ou seja, ele foi egoísta, pensou só nele. Como eu disse, existem muitos sacerdotes que estão pensando apenas em si mesmo. A quarta coisa que eu vejo aqui é o seu verdadeiro amigo. Qual foi? Verso 33, que nós acabamos de citar, que foi ali o samaritano. Quem foi o verdadeiro amigo? O samaritano. Com o samaritano você pode contar. Glória a O Deus. samaritano, ele foi o verdadeiro amigo. Outra coisa que eu vejo aqui, ele teve amor por quem? Por um homem que estava caído, semi-morto, um desconhecido. Jesus, ele te amou, querido. Talvez você não fosse conhecido lá fora perante a sociedade. Obrigado, Jesus. Talvez você não tinha nem conhecimento. Talvez ninguém te hospedava no hotel 5 estrelas em nenhum lugar da terra. Mas Jesus te conheceu ali, naquele lugar miserável, naquele lugar que ninguém dá nada, naquele lugar que muitos entram ali e depois não conseguem sair, por ali mesmo morrem. Mas Deus te olhou ali, Jesus ele te olhou ali. Você estava caído. Você teve o privilégio nessa tarde, nesse dia, amados, de estar num lugar tão gostoso como esse, tão humilde, mas tão bom, tão acolhedor, com pessoas, com irmãos, com homens e mulheres que têm te acolhido, amado. Valorize esse lugar que Deus te chamou. Valorize esse lugar que Deus abriu para você esta porta. Valorize, querido. Valorize. O mundo ele não aprecia ninguém. O mundo não tem nada de bom para nós. Não, o mundo não tem, ele só tem engano, ele só tem ilusões. O mundo é um mundo maligno, como diz a Bíblia. O mundo jaz do maligno. Mas Jesus ele tem coisas boas. Jesus ele tem um caminho perfeito.
A Bíblia diz, mas o caminho de Deus é perfeito. Olha que coisa linda. Escolha ficar no caminho de Deus, porque o caminho de Deus é perfeito. Eu posso ser imperfeito, nós podemos não ser perfeitos. Estamos lutando para chegar à estatura do varão perfeito, mas ainda não somos perfeitos. Mas o caminho de Deus, este é perfeito. Louvado seja o nome do Senhor. O samaritano teve compaixão daquele homem caído, semi-morto. Teve amor pelo desconhecido. Muitas das vezes perdemos a oportunidade de ajudar alguém, amados. Muitas das vezes você vem na tua mão a oportunidade, você perde de ajudar alguém. Jesus, ao nos ver caído no caminho, ele não pensou duas vezes. Ele estendeu as mãos para mim. Existe até um cântico, né, Zé, que a gente gosta muito de cantar. Quando ele estendeu a sua mão para mim. Eu era pobre, perdido, desprezível pecador. Quando ele estendeu a sua mão para mim, oh aleluia. Ele estendeu as mãos dele. A Bíblia diz que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa nos abençoar, nem os seus ouvidos para que não possa nos ouvir a nossa clamor, a nossa petição, a oração. O Senhor está sempre com os seus ouvidos abertos. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Hoje nós vemos muitos religiosos que representa aquele sacerdote, aquilo que eu disse. Muitos apenas representa, que só quer dar ordem para as pessoas, só quer dar ordens, mas fazer que é bom, nada. Louvado seja o nome do Senhor. Quando eu olho aqui para esta palavra, meu irmão, eu vejo Jesus aqui deixando o quê? Deixando a sua glória. Abra lá no livro de João capítulo 1, versículo de número 14, perdão. João 1,14. Olha só o que diz aqui o texto, que coisa linda. João 1,14. Diz assim o texto: e o verbo se fez carne. Quem era o verbo? Jesus. E habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Ele deixou sua glória e habitou entre nós. A quinta coisa que eu vejo desse texto, louvado seja Deus, é a sua salvação, onde nós já lemos ali nos versos de número 34 e 35, e eu repito novamente, 34, e aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele, e partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros, e disse, ou deu aos hospedeiros, e disse-lhe, cuida dele, e tudo o que mais gastardes, eu te pagarei quando voltares. Isso fala do que? Do serviço humilde. Fala também do alto sacrifício. Fala da unção, louvado seja Deus. Isso fala de remédios. Fala do amor fraternal. Fala no verso 35 também da sua beneficência. Foi um benefício de Cristo ali. Um benefício de Cristo por você também. Ele fez um benefício derramando o seu sangue precioso. É um benefício do Senhor para mim e para a tua vida. Não tem preço, meus amados. E eu continuo vendo aqui esta parábola. O samaritano chega próximo dele com atitude decidido a ajudá-lo. Que nesse dia você possa refletir. Pense bem, esta vida tão gloriosa, esta vida tão maravilhosa que Deus te deu, este fôlego de vida, que a qualquer momento, eu já disse, nós podemos ser tirados. Hoje mesmo, ontem à noite, aliás, né? Fui abrir as redes sociais, abri no Facebook e de repente me deparo com uma pastora, amiga nossa, congregamos ali junto, muito tempo no outro ministério. E de repente eu vejo a notícia, todo mundo se lamentando, todo mundo se condoendo, prestando as suas condolências. Mulher de 40 e poucos anos, mãe de família, serva de Deus, esposa de um grande pastor amigo nosso. O Senhor a recolheu por uma enfermidade chamada câncer. Eu falei, puxa vida, como é que pode, né? A gente vê a pessoa, poucos meses atrás, a pessoa cheia de vida, andando, indo, voltando, trabalhando, fazendo tudo. De repente você sabe a notícia que a pessoa está sendo velada e poucas horas depois iria descer à sepultura. Se Jesus não voltar, esse é o destino meu e teu, querido. Esse é o destino de cada um de nós. Mas o importante é que Ele dá a oportunidade para mim e para você. Hoje, o dia é hoje.
não é o mês que vem, não é o ano que vem, não é a semana que vem, não, o dia é hoje para nós pensar na eternidade, porque existe o céu, mas existe o inferno, existe uma eternidade passada, mas uma eternidade futura também, e nós fazemos parte dessa eternidade. Lá na eternidade passada, Jesus já orava por mim, pelos senhores, quando ele dizia ali no João capítulo 17, rogo, Pai, por aqueles que tu me destes. Antes de eu vir a esta terra, Jesus já estava orando por mim e por você. Oh, aleluia, ele já orava por nós. Então pare para pensar, pare para fazer valer esta vida que Deus te dá. Use esta vida que Deus te dá, mas use-a com propósito, aleluia. Propósito para adorar a Ele, propósito para servir a Ele, propósito não somente para você, mas para o teu próximo, que está à sua direita, à sua esquerda, à sua frente, à sua retaguarda. Use a tua vida como um propósito na presença de Deus, faça ela valer. Gaste a tua vida, mas gaste com o que é bom, gaste com o melhor, gaste com louvor, gaste com a oração, gaste com a consagração, gaste com a tua vida no evangelismo, na missão, no evangelho, mas não gaste na droga, não gaste no crime, não gaste na prostituição, não gaste no pecado, porque o diabo existe, Satanás existe, o céu existe e o inferno também existe. Não queira ir para lá, meu querido. Então hoje é a oportunidade de nós escolher de que lado nós queremos ficar. Hoje ainda é a oportunidade, é o momento de eu escolher, de você escolher de que lado você quer ficar. Louvado seja o nome santo. Nosso próximo, quem é o nosso próximo? É toda a família humana, é toda a família humana. Nós devemos fazer o bem a todos, indistintamente de quem quer que seja. Faça o bem, meu amado, faça o bem ao mandamento de Deus, faça o bem àquele que está próximo, aquele que está perto ou está longe. Faça o bem, não meça a distância, não, faça o bem, não pensa só em você, mas pense no teu próximo, pense naquele que está do teu lado, naquele que precisa de uma palavra lá para naquele que muitas das vezes precisa apenas de um abraço, não é nem de dinheiro, não é de comida, não é de roupas, não é de calçado, mas apenas uma palavra. Há um louvor que diz assim: há momentos que as palavras não resolvem, mas um gesto de Jesus demonstra amor por nós. O gesto de Jesus é que demonstra amor por mim, é o gesto dele que demonstra amor por você, é o gesto, Rafaelzinho, de Jesus que demonstra amor por ti, querido. É o gesto de Jesus. Oh, que coisa linda, uma atitude diferente. Tenha uma atitude diferente, meu irmão. Saia daqui pensando: a partir de hoje eu quero tomar uma atitude, mas uma atitude diferente. Eu quero ser melhor do que ontem, eu quero ser melhor do que o que eu era, eu quero ser melhor com a minha família, eu quero ser melhor com o meu irmão, eu quero ser melhor com o meu pastor, eu quero ser melhor com o meu patrão a hora que eu voltar para o trabalho. Eu quero ser melhor, não, eu quero dar o melhor, eu quero fazer o melhor para o meu próximo. Louvado seja o nome de Jesus. O mundo, meus amados, ele precisa ver em mim e em você. Ele precisa ver verdadeiramente o significado do cumprimento da lei de Deus. O mundo precisa ver o significado do cumprimento da lei de Deus em nossas vidas. Devemos amar a Deus, como diz, de maneira que Ele nos ensina, que é o primeiro maior mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas, de toda a tua mente, de todo o teu corpo, de todo o teu entendimento, e amar o teu próximo como a ti mesmo. Oh, que coisa linda! Jesus, ele não ensina que as boas obras é o cumprimento da lei, e o cumprimento da lei leva à salvação, mas sim, os que são salvos andam nas boas obras. Aquele que é salvo, ele vai andar nas boas obras. E como regra de gratidão, ele guarda também os mandamentos do Senhor. Tiago capítulo 1, versículo 22. Olha só o que diz aqui o texto. Tiago 1, 22. Diz o texto da seguinte forma: e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Isso fala exatamente de praticantes, pessoas que apenas praticam, ou seja, que só ouve, é ouvinte, mas não é um praticante. Então ele está dizendo que devemos ser o quê? Ser de cumpridores. Quem cumpre é aquele que pratica a palavra.
de Deus. Porque senão ele está fazendo o quê? Uma auto-ilusão. Ele está falando de uma coisa que ele não vive. Então nós temos que, antes de falar, viver. Viver. Ainda em Efésios, Paulo escrevendo a sua carta ali dentro da prisão em Roma. Capítulo 2, versículo 10, ele diz da seguinte forma: olha querido, porque somos feitura sua. De quem? De Cristo. Somos feitura de Deus, criados em Cristo Jesus. Para quê? Para as boas obras. Você foi criado para as boas obras. Eu fui criado para boas obras. Por isso que eu disse: faça bem, faça um bom proveito da vida que Deus te deu, da criação de Deus sobre você. Fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Deus já nos preparou todas essas boas obras para que nós venhamos andar nela. Eu finalizo esta palavra nesta tarde, meu amado. Eu finalizo convidando você para ficar de pé. Todos de pés. E eu quero fazer aqui um desafio nessa tarde, sem expor ninguém. Eu gostaria de chamar, se não der para vir aqui à frente, então você se manifesta, vai até o meio do corredor. Mas aquele que sentiu nesta tarde, da parte de Deus, um toque na tua vida, para tomar uma atitude diferente. Se quiser vir correndo aqui, eu quero orar por você aqui na frente, no corredor. Isso, onde você quiser, pode vir, pode vir. Vocês querem tomar uma atitude diferente, pode aplaudir o Senhor. Uma atitude diferente. Uma atitude diferente. Oh, aleluia. Uma atitude diferente. A partir de hoje, vocês estão tomando uma atitude diferente. A partir de hoje. Agora, Pai, queremos apresentar a tua filha, que veio doar mais uma porção que o Senhor deu para ela transmitir para nós. Usa com poder e autoridade do céu, Senhor. E aplica o conhecimento que tu já deste para ela aos nossos corações. E continua falando, tratando, sarando, curando, libertando e transportando de alegria o nosso coração. Usa a tua filha, Pai. Ela já disse: eis-me aqui. Então usa com poder e autoridade do céu no abrir e fechar da sua boca, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Ele está aqui no Nordeste, hoje ele está aqui em peso, né? É isso aí. Pode sentar, meus irmãos. Eu quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade de estar fazendo o que eu tenho tido mais prazer na minha vida, que é falar sobre Ele, né? Eu quero também compartilhar com vocês que é um testemunho. A primeira vez que eu cheguei nesse lugar, eu vi aqui tantas necessidades assim, porque, meus irmãos, eu não gosto de crente que faz assim. Você vai pedir uma opinião, vamos orar. Crente tem que ter uma opinião, meus irmãos, vamos orar. Mas você está conversando com alguém, pedindo a opinião de alguém, você tem que dar aquela opinião, logicamente baseada na sua oração e tal. Mesma coisa para assim, o irmão está precisando, vamos orar, mas a gente precisa de dinheiro. As coisas para comprar precisa de dinheiro. Deus em primeiro lugar, a oração tem poder. Mas a gente precisa se unir, se juntar para que as coisas aconteçam. Não é? Deus nos dá o recurso financeiro para isso também. A gente precisa estender a mão para a obra dele. Quando eu cheguei nesse lugar aqui, há um ano atrás, eu vi tantas necessidades neste lugar. Mas eu vi um homem e uma mulher de Deus verdadeiramente. Glória a Deus. Me constrangeu, que a fé deles me constrangeu. Né? Pastor Adriano e a pastora Paula. Falei algumas coisas para Deus, porque eu quero ficar rica de dinheiro. Eu sou rica porque eu tenho o Senhor Jesus. Aleluia. Mas por conta desse olhar que eu tenho, modéstia à parte, eu me considero uma pessoa muito generosa. E isso não tem a ver com o fato de eu ser crente. Eu vim de uma família muito pobre. E eu fui cuidada por muitas pessoas que estenderam a mão para me dar um sapato usado, uma roupa usada, que viram a minha necessidade, entendeu? Então, fazer isso pelo outro me traz muito contentamento. E aí, eu tenho um pastor que ele fala para mim: Adriana, acho que Deus não dá não, porque você vai ficar pobre.
É porque é isso, eu quero ter, não é só para mim não, meus irmãos, eu quero compartilhar. Eu costumo falar assim, eu não quero fazer parte de qualquer projeto, porque a gente sabe que hoje em dia a Bíblia Sagrada, hoje eu estou com meu celular, tá? A Bíblia Sagrada virou um grande comércio em muitos lugares, né? Tem sido comercializada a palavra de Deus para se ganhar dinheiro. Desses lugares eu não quero estar, peço a Deus que Ele não me coloque, não pretendo estar. Mas quando eu vejo um trabalho sério, com o objetivo de ganhar almas para Jesus e lutando para sobreviver, né? Como isso marca o meu coração, como isso impacta a minha vida e me faz desejar ter para contribuir. E eu vejo esse lugar aqui, um ano depois, para a honra e glória de Jesus, assim. E olha que o pastor Adriano e a pastora Paula ainda falou que quando a gente chegou aqui, a gente já estava assim vendo o top em relação quando eles entraram aqui neste lugar, né? Então Deus tem trabalhado, Deus é fiel. O pastor Adriano me falou uma coisa que eu nunca vou esquecer. Ele falou assim, acho que fazia, quando eu conheci ele, falou assim, acho que é 5 anos, ou vai fazer 5 anos que eu vivo assim. Ele contou tudo sobre a história dele. Aí ele falou, e eu vivo assim, eu boto o pé e Deus bota o chão. E nesses 5 anos, Deus nunca deixou de colocar o chão. Glória a Deus. No coração, isso é verdade. Me alegra. Jal, eu preciso escrever o testemunho de Jal. Porque toda vez já esquece. Jal ouviu Deus falar com ele. Deus falou no ouvido direito de Jal. Peça ajuda para sua família em São Paulo. Eu estava há 70 dias em Salvador e já não sabia que eu estava lá, quase 70 dias. No ouvido esquerdo, uma outra voz representada, né? Enfim, não interessa por quem, mas dizia para ele, não peçam, eles não vão fazer nada por vocês. Uma hora dessa, você vai ligar para quê? Entendeu? Essa parte não pode esquecer, já. Foi ele e Deus, e mais ninguém. Eu não sabia na minha cabeça. Eu e o meu marido éramos os primeiros convertidos dessa família, batizados dessa família inteira. Não sabia eu que já tinha sido batizado em 2000. Olha isso, que coisa. Que doideira. O Senhor marcou, meu irmão. Você vai ficar correndo para lá e para cá, mas você está marcado. O Senhor vai te pegar. O outro falou da oração da mãe, foi os testemunhos de vocês aqui. O outro falando da oração da mãe. Eu tenho certeza que ele não é o único que tem mãe com o joelho no chão orando por ele. Certo? Tem mãe, se você não tem mãe, você tem outra pessoa. Tem gente orando por sua vida. Mas também não se acomode não, tá? Já tive um pastor que ele disse que já estava cheio dos crentes 6 horas. 6 horas por mim, irmão, 6 horas por mim, 6 horas por mim. Você tem que orar também, crer e abraçar a sua oportunidade, tá? Teve um outro irmão aqui no testemunho que ele falou assim, a minha vida, o irmão que é cabeludo igual meu marido, esse aqui. Ele falou assim, a minha vida está em um processo. A vida de todos nós está em um processo, viu, meu irmão? Se a gente não usa a droga, a cocaína, a maconha, sei lá o quê, a gente está no processo contra a droga do pecado. E vai ser assim. É verdade. Até o dia que o Senhor voltar, para todos ou para nós. É guerra espiritual. Luta contra espírito, certo? Com todos nós. Eu estou bonitinha falando aqui para vocês. Vocês estão dando glória a Deus. Já deu também um monte de glória a Deus. Aleluia. Já me impressionei o quanto que o Senhor usa as pessoas, o quanto Ele confirma as coisas. Mas ser de Jesus mesmo, a gente sabe que é quando a gente está só a gente e Ele, né? Tem um pastor que ele fala que ser crente dia de domingo é super fácil. Segunda-feira que ele quer ver. Ser sal fora do saleiro é que é o desafio, né? Então essa é a luta e vai ser assim, de todos nós. Eu fui anotando algumas coisas aqui. E eu queria falar para vocês assim. Eu estava, a semana passada, no Rio de Janeiro. Eu fui levar uma filha para ir ao Rock in Rio. Nossa, essa irmã não é de Jesus? Sou, e sei que sou, certo? E sei qual é o meu propósito com isso.
E sei e sou uma mãe como tantas outras mães que estão de joelhos orando pela vida dos seus filhos, porque eu falo isso em todos os lugares. Eu não sou nascida em lar cristão. Eu não sei o que é ser crente nascida de berço. Com isso eu aproveitei bastante minha vida, no tempo da ignorância. E aí, mas eu acredito que nunca foi tão difícil para um adolescente e um jovem dizer sim para Jesus como esse mundo que nós estamos vivendo agora. E justifico. Como é seu nome? Eduardo. Quantos anos você tem, Eduardo? 16. 16. Você de vermelho? 21. Tem alguém aqui de 17, de 18, sei lá o quê? Tá ali. Ali é meu marido com 57. Tá levantando a mão. Se essa turminha aqui, nós estamos vivendo numa sociedade onde, se essa turma aqui chegar lá fora, elas podem fazer o que elas quiserem, elas vão ser aplaudidas pela sociedade. Elas podem ser, inclusive, Eduardo, né? Eduardo, inclusive, nasceu um menino. Mas Deus pode ter errado quando fez Eduardo. Eduardo tá ouvindo isso lá fora, os seus filhos, as criancinhas. Eu falo isso para todo mundo, meu irmão. Não saia do caminho do Senhor. Crie seus filhos no caminho do Senhor. Porque eu sei a luta que a gente está enfrentando hoje. E meus filhos foram criados no caminho do Senhor. E é isso que faz a diferença na vida deles, tá? Aleluia. Tá certo? Ser criado. Porque eles podem estar lá. Mas eu não tenho dúvida nenhuma que o temor está aqui. Que eles têm o Espírito Santo. Pode estar lá no Rock in Rio. Eu sei quem está lá no coração dela. Certo? Estou feliz de levar filho para Rock in Rio? Não. Tá? Não estou feliz. O que eu estou dizendo para vocês é, nós mais velhos, independente de ter nascido em lar cristão ou não, vivemos uma época onde se estivesse fazendo alguma coisa errada, inclusive era para eu ser uma modelo famosa, uma Gisele Bündchen da Bahia. Se não fosse a tia de Marcelo e mãe de Jal, que é Gaga, e ele sabe que ele mesmo brinca com ela, tá? Ele chama ela de Lady Gaga. Não tivesse me visto lá na Meireles, um bairro super perigoso lá em Salvador, fazendo meu curso de manequim, porque eu ia ser essa Gisele Bündchen. Ela disse, Adriana, você tá fazendo... Ih, menina, vai embora, viu? Eu vou dizer a sua mãe. Quando chegou na minha casa, ela foi atrás da minha mãe. Eu não sei nem se ela lembra dessa história, viu, já acontece essa história em vários lugares. Eu sou professora também universitária, eu conto isso com meus alunos e acabam risada. Aí ela falou assim, Marizinha, o que é que a Adriana tá fazendo na Meireles? Mãe, é na Meireles? Ela eu vi lá, ela tá lá, aí você tá fazendo curso de manequim. Lá Meireles é bom, a gente viu, vou dizer a você. Acabou com minha carreira. Então nós, mais velhinhos, eu tenho 48 anos, nós fazemos parte de uma época onde o vizinho, até o vizinho podia ter autoridade sobre sua vida. É verdade. O que é que você tá fazendo? Vou chamar sua mãe, viu? E você ia embora, porque você respeitava o vizinho. Ele era uma autoridade para você hoje em dia. Ah, meus irmãos, se o vizinho falar alguma coisa contra alguma conduta errada aí das crianças, dos jovens, você pode ser processado, meus irmãos. Então, esses jovens, no mundo onde eles podem ser tudo, inclusive acreditar, porque essa é a proposta demoníaca e não científica da ideologia de gênero, Eduardo pode acreditar que ele pode ser menina, ele pode beijar homem, pode beijar mulher, pode ser todo mundo. Existe um negócio aí que o importante é você... eu esqueci o nome, porque é tanto nome, eu não tenho cabeça para esses negócios dessas nomenclaturas todas, não. E também não tenho para gravar nome de ninguém, não. Viu? Você está falando isso porque você é mais novo do que eu. Gravar o nome de todo mundo na igreja. Eu sou baiana, se chegar na minha igreja e falar baiana, todo mundo sabe quem sou eu. Aí é fácil. Mas nome assim, enfim, meus irmãos, aí essa galera jovem, vivendo num mundo desse, de tanta permissividade, você pode se apaixonar por qualquer um. O importante é a alma. Você pode se apaixonar pela alma, não é isso? Né? É o amor. Você tem que estar feliz. E eles dizerem, você tem que estar feliz. E eles dizerem assim, não, eu quero estar no caminho do Senhor. Glória a Deus. Então eu acho que nunca houve uma época difícil, tão difícil e desafiadora para essa galera estar no caminho do Senhor. E aí ficam enfrentando a luta que a gente enfrenta também. Mas aí, mãezinha orando,
Mãezinha lá no Rock in Rio, ajoelhada, virada com a mão estendida, porque ia num show de um tal de Post Malone, naquele dia que era o sábado. De curiosidade, eu não sei falar inglês. Eu falei, deixa eu ver o que é que esse homem canta. Eu nunca proibi os meus filhos de ouvir música secular, nunca. Essa é a minha opinião, os irmãos podem ter outra opinião. Mas eu sempre disse, ouça o que canta. Ouça o que está escrito naquela música, certo? Porque de repente você está exaltando a Satanás naquela música de forma inocente, tá? E aí fui ver o que é que esse homem cantava. Oh, meus irmãos, eu não posso nem repetir para você a primeira música que veio para mim. Foi o diabo mesmo para me entristecer. Aí veio lá, era rock and roll, eu sou rock and roll, a cocaína tá na mesa, o não sei o que lá, o não sei o que lá, termos que eu não posso usar aqui, estou comendo as. Aí aquilo entristeceu tanto meu coração. Me ajoelhei e falei, Senhor, eu não criei filho, eu sei que meus filhos são do Senhor, mas eu não criei filho para ouvir isso e achar normal. Tenha misericórdia, vai lá onde ela está, cuida dela. Porque eu falo para Renato e Mariana que eles têm que ser influenciadores e não ser influenciados. Eles que têm que levar as pessoas para o lado deles. E eu sei que eles vivem aí esse desafio e essa luta. Eu ajoelhada, eu pedindo isso para Deus, estendi minha mão, estendia para esse lugar. E eu pedia para Deus que abençoasse. Porque, irmão, você não pode ter medo de pedir as coisas assim. Vergonha de pedir as coisas a Deus. Deus, como que eu vou pedir que o Senhor abençoe as vidas que estão no Rock in Rio? Oh, meus irmãos, então eu vou pedir o quê? Senhor, manda uma bomba lá, destrói todo mundo deixe só Mariana viva? Não. Nós todos aqui, independente de ter usado cocaína ou não, nós estávamos perdidos. Todos nós. Não é? Ninguém, meus irmãos, ninguém merecia o que ele fez e faz todo dia. Até hoje ele faz, né? O que eu e você merecia era que esse chão fosse aberto e nós fôssemos consumidos diretamente para o inferno. E eu estendi a minha mão e pedia para Deus abençoar e orava especificamente para os filhos de cristão, assim como a minha, que estavam naquele lugar, para que tivessem ali experiências com Deus. Isso foi no sábado à noite, assim, foi sábado, e aí quando chegou no domingo, no domingo de manhã, no sábado de madrugada, fomos buscar, porque eu faço isso, certo? Eu e meu marido, a gente tenta minimizar os riscos. Então o que eu vejo são muitos jovens soltos, certo? Se arriscando a Uber de madrugada, sei lá o quê. Então, a gente leva na porta, vou em espírito de oração e volto em espírito de oração, meus irmãos, porque eu sei que eles estão marcados pelo sangue de Jesus. A minha mãe na fé dizia assim, Dri, ora por duas coisas. Ora para que seus filhos não se desviem do caminho do Senhor. Eu não tenho filho que vai para a igreja revoltado não, tá? Que não tenho. E ora pela sua nora e pelo seu genro. Ainda que você não saiba, mas já vai começando a orar. Onde eles estão, e essa é a minha oração, gente. Então, não vai dar errado. Porque eu nunca pedi filho, advogado, médico, sei lá o que for. Pedia que fosse filhos de Jesus. E aí, meus irmãos, no sábado de madrugada, fomos buscá-las, né? Que aí a gente termina sendo pai para outros também, a gente faz esse papel. E aí fomos buscar a Mariana, a amiga, toda molhada, estavam todas molhadas. E ela tinha feito um penteado no cabelo com pomada. Quem usa pomada modeladora para o cabelo? Tome cuidado, tá? Não é para deixar de usar não, porque a gente fabrica, então tem que usar mesmo. Mas muito cuidado, porque é mais sério, é sério mesmo. A gente já sabia, meu marido é químico, sabe dessas coisas e tal, e se vocês colocarem no YouTube, vocês vão ver muitas coisas em relação a isso. Ela provoca a cegueira temporária assim, em contato com os olhos. Então, às vezes você está fazendo alguma coisa no carro, está suando, escorreu para o olho, perigosíssimo. Lá vai imediatamente procurar médico. E ela tinha feito um penteado com pomada. E aí chegou no carro com o olho muito irritado, meu marido lava isso, no dia seguinte meu marido, vamos no médico, mas não quiseram, porque não podia perder tempo para ver Justin Bieber, né, que era no dia seguinte lá, no domingo. E aí foi lá pro tal do show, a mãe de joelho, orando como
vai ser, enquanto eu estiver viva, eu lutarei pela vida dos meus filhos. E creio que não vou morrer sem vê-los absolutamente convictos de que esse mundo não tem nada para oferecer. E de que ao ser amigo do mundo, se tornam inimigos de Deus. Certo? Porque, repito, fácil ser crente aqui. Você tem que ser lá fora. Tá? Já está recuperado? Não. Ninguém está recuperado. Continua. Como disse o irmão, é um processo. Né? Dia seguinte, 5 horas da tarde, ela foi para a enfermaria do Rock in Rio. Começou a ligar para o pai, não ligava para mim, começou a ligar para o pai, que o olho não estava melhorando, e que estava isso, que estava aquilo, até que às 7h30 da noite, ela ligou, chorando. Isso, meu marido já estava agoniado e falou, vamos embora. Vamos voltar para São Paulo. Fui lá, fomos lá na porta, às 7h30 da noite, 8 horas da noite, e pegamos a minha filha numa cadeira de roda, sem enxergar. Com muita dificuldade de enxergar, deu a mão para mim e foi andando como uma ceguinha. Quando ela veio, eu já estava estendendo a mão, vendo aquela cadeira vindo e orando. E eu sabia e sei que o diabo não toca na minha vida e nem na vida dos meus sem permissão de Deus. Eu sabia que Deus estava no controle e ela não conseguiu ver o que tanto ela queria ver, que era o Justin Bieber. Que até pregou lá, né? Que é outro que Deus está lá tratando. No dia que se decidir por Jesus somente, vai arrastar uma multidão, eu creio. Passou a ser alvo de oração minha, tá? Porque subiu no palco lá e teve coragem de orar para o Brasil, orar pelas pessoas e falar que Jesus salvava. Mas também vive a guerra, e nessa vivência de guerra, né, gente? Muitas vezes a gente escolhe viver ao lado do mundo, não é? Quando a gente faz essa escolha, o Espírito Santo tem que nos tocar. Se você é de Deus e você buscar as modificações para a sua vida. Assim a gente veio embora, mas para honra e glória de Jesus, o médico queimou as 2 córneas, tá? Teve queimadura nas 2 córneas, uma foi muito grave. E aí eu creio que Deus está trabalhando, tá? Uma semana antes de ir, eu estava muito angustiada, até pelo fato de verdade não estar inclinada para ir, mas a gente tinha dado a palavra no ano passado que a gente iria levar para ela ver. E eu falei, Senhor, eu estou muito angustiada. Eu não sei nem como lhe pedir, Deus. Por quê? Como é que eu vou pedir para o Senhor preparar um lugar para eu ficar no Rock in Rio? Eu não sei, meu Deus, mas é que tudo na minha vida eu peço que seja feito da tua vontade. Então, se for tua vontade que eu esteja lá, prepare aí um lugar para ir, um lugar acessível financeiramente. Porque por conta do evento o preço vai para cima. E o Senhor preparou. O lugar era a casa de uma crente, uma irmã da Igreja Universal. Não conhecia não, botou pelo Airbnb. O Senhor preparou, oramos juntos, foi uma bênção, tal. Tá? Eu quero agradecer a Deus pela Igreja Avivamento em Cristo, que tem um pastor, né, que é o pastor André, mas, gente, eu falo muito de vocês. Ainda ontem eu estava falando de vocês. Do tempo que eu acompanho essa igreja, eu vejo coisas acontecerem. E eu comecei quando ela era menor. Eu admiro a união de vocês. Eu acredito que as picuinhas existem, porque na minha existe. E onde tem gente, existe picuinha. Existe aqui na Casa de Recuperação. Onde tem gente, existe. Porque nós temos um cérebro. Deus criou o seu e jogou o molde fora. Né? Então, cada um de nós temos um cérebro diferente um do outro. É assim. Nós pensamos de formas diferentes, nós sentimos de formas diferentes, desejamos de formas diferentes. E graças a Deus que é assim, porque senão ia ser um monte de bonequinho abestalhado na mão de Deus. Então são essas divergências que terminam trazendo probleminhas, não é? Dentro de igreja e dentro de qualquer ambiente de gente. Mas eu vejo nessa igreja as coisas acontecerem. Entendeu? As pessoas se unem e faz a coisa acontecer. Glória a Deus. Que Deus abençoe vocês, que continue assim. Falaram que ia me convidar, vou dizendo logo, gente, não me convidou, esqueceram de me convidar. Eu estava lá no Rock in Rio. Foi por isso que eu comecei a falar de Rock in Rio. Eu estava lá no Rock in Rio.
Aí o senhor pegou, enfim, eu lembrei, meu Deus, é dia 7. Aí mandei mensagem para esses dois aqui, Sonário e Pastor Toninho, vocês não me convidaram, mas eu tô convidando. Tô me convidando, dia 7, não sei o que, não sei o que. O pastor é Jesus. O dono dessa obra é Jesus. E que continue assim sendo e que vocês continuem sendo instrumentos na mão dele para fazer acontecer. A minha pastora, ela diz assim, essa obra que eu sou da Igreja Brasil para Cristo, ela diz assim, essa obra aqui é de Jesus. No dia que eu morrer, ou o Roberto morrer, eu sei que aqui vai continuar, porque é de Jesus. Então assim, se um dia o Senhor voltar para o pastor André antes de mim ou de qualquer, vai continuar, porque a obra é do Senhor Jesus. Tá? E aí, deixa eu ver se eu já falei aqui. Aí tá eu lá no Rock in Rio vivendo tudo isso, né? Semana passada eu fui fazer uma palestra, essa mesma que eu vou fazer para vocês aqui, lá numa igreja em Mogi. E era para mulheres, tá? Mas essa é só a segunda vez que eu tô aqui falando para homens. Aí eu cheguei lá, tinha tanto homem, eu fiz misericórdia, meu Deus, as irmãs me enganaram. Eu vou voltar, deu vontade de dar uma ré, minha gente, ir embora, deu um medo, deu um frio na barriga. Enfim, mas aí, né, terminou acontecendo e foi uma bênção. E nesse período que eu estava lá no Rock in Rio, o Senhor colocou no meu coração de vir com os irmãos, quando me lembrou, e trazer essa palavra, essa palestra, né? Ai, então eu vou. Aí falei com o pastor Toninho. Escuta aqui, eu anotei, porque são as Jesuicidências. Cadê o irmão Maurício? Depois que a gente aceita que tem Jesus na nossa vida, não existem as coincidências não, são as Jesuicidências, né? Eu falei com o pastor Toninho, era domingo, cadê? 17h20. Eu falei para o pastor Toninho que o Senhor tinha colocado esse desejo em mim. E eu falei para o pastor Toninho logo depois que eu achava melhor não. E expliquei para ele o motivo pelo qual eu achava melhor eu não falar aqui. E aí o pastor Toninho escreveu assim, 16h30. E fique à vontade, mas se quiser ir e falar, não tem problemas. Até porque, de acordo com a sua fala, pode servir para outros. Tá? Porque eu falava algo em relação aos meus. 16h30. Falei com o pastor Toninho. Eu acompanho as coisas, às vezes, o status do WhatsApp. Eu não faço parte de rede social, eu sou meio que fora do mundo virtual. Tenho que melhorar isso. É que eu vejo tanta bobagem que aí me indigna. Aí eu termino pecando, porque eu fico vendo as coisas de mundo virtual, eu fico indignada, termino pecando. Eu acompanho o pastor Adriano e a pastora Paula, eles ficam colocando as coisas no status de WhatsApp. No mesmo domingo, aí eu comecei a orar, por conta do que o pastor Toninho tinha me falado. Falei, Senhor, faça a tua vontade, se for para eu ir. No mesmo domingo, 18h31, a pastora Paula estava aqui pregando para vocês. Eu fiz um print, porque eu falei, se acontecer, eu vou usar isso como testemunho. Você vai ter raiz, e você vai declarar verdadeiramente. Podem me tirar tudo, mas a imagem de Deus sobre a minha vida, ninguém tira. E eu falei, Senhor, isso me parece a confirmação, porque ela estava falando sobre a questão da autoimagem, né? Da imagem que você tem de si mesmo. E que a imagem que você precisa ter é de que você é uma imagem feita à semelhança do Senhor Jesus. Aí eu falei, não lembro se eu falei para o pastor Toninho, se eu compartilhei quando eu vi isso. Aí eu falei, meu Deus, isso pode ser uma confirmação. E hoje, para vir para cá, na hora de sair, o Senhor mandou eu trazer o meu pendrive e a minha canetinha e trazer isso aqui. Aí eu falei, tá bom, vou levar. Mas em mim não estava o desejo, a ideia de que eu falaria. Aí a pastora Paula, a primeira coisa que me falou quando me viu foi assim, vem cá, quer dizer então que você ia fazer palestra e cancelou? Não, você vai fazer a sua palestra, isso aqui aí. Era a confirmação que eu precisava e eis-me aqui. Coloca pra mim, meu irmão Décio, por favor, a minha transparência. Essa que eu falei pra você. Já tá, pode. Já tá, só mexer com a caneta. Não, já foi. Tá. De fato, Pra cá. eu vou falar pra vocês, não é? Eu amo falar sobre autoestima. Minha filha apareceu, eu não aguento mais minha mãe falar sobre autoestima. Eu falo, porque é assim, ó. A autoestima é muito importante para as nossas vidas, certo? Se você vê uma pessoa com depressão,
com a síndrome do pânico, com qualquer outro transtorno, vocês tenham certeza que a imagem dela está deformada, tá? Antes de falar, ops, peraí que não era para eu fazer isso. Só os alunos. Quem sabe o que é aquela brincadeira do Raul Gil? Um dia eu fui fazer isso aqui com adolescente e ninguém sabia. Eu falei, meu Deus, estou velha. É um negócio assim que ele pega, tira o chapéu, uma parte que tem do programa dele, que ele fala, pra quem você tira o chapéu? Vocês sabem? Os alunos, cadê os alunos? Levantem as mãos aí. Todo mundo compreende, sabe aquela brincadeira, né? Então, só os alunos que estão na casa, porque a gente não tem tempo para fazer com todo mundo, tá? Eu gostaria que pegasse essa caixa aqui, sem deixar o curioso que está do seu lado olhar o que está aqui do lado, certo? Então, você vai fazer assim, ó, meus irmãos, os alunos. Vai abrir essa caixa, fazendo assim para esse curioso que está do seu lado não ver. Você vai dizer se você tira ou se você não tira o chapéu. Só isso, certo? Não deixe os curiosos ver. Tira o chapéu, meu irmão, ou não tira? Quem mais? Vamos fazer rapidinho, que é pra a gente agilizar. Você tira o chapéu, não pode contar o que tem aqui dentro, tá certo? Você tira o chapéu. Glória a Deus. Já ouvi até de você. Você tira o chapéu. Quem mais? Hoje em dia, Ei, não tá ficando sarado. Vou começar a cantar Sara. com certeza. Fica tomando água. Pode dizer, meu irmão, se você tira o chapéu aqui, ó, ela que vira pra cá. Deixa o curioso. Tira não, meu irmão? Tira. Agora sim. Não. Passar. Tira o chapéu. Você não viu não, né? Contrário. Tira. O irmãozinho lá. Tira o chapéu. Tem que ser um igual daquele da igreja. Segredo que é pra ficar do lado do desconfiar. Você tira o chapéu? Que aí ele pega tudo. Tira o chapéu, vai sair que você viu? Ah, o nome do fica ali no... Fica na curiosidade. Tira. Você sabe onde eu termino a carteirinha? Você não é dessa igreja? Sou, eu tenho me considero não. Eu sou da igreja do mas a minha igreja mesmo, que eu congrego, é a PIB, que é a primeira igreja batista de São Paulo, que é lá no centro, eu moro no centro. Mas aí eu trabalho lá perto da igreja lá dele, que é a empresa do Maluco. Aí eu trabalho lá. Você trabalha com esse? Isso, empresa. Tira. Lá é de internet. Faz instalação das casas. Eu sou supervisor de Quem uma mais? comercial e representante comercial da empresa. O pastor Adriano tá lá na curiosidade. Tira. Quem mais? Esse aqui. Tira o chapéu. Tira. Quem mais? Você tira o chapéu? Tira o chapéu para isso? Quem mais? Olha o que é, Felipe, para dizer. Quem mais? Eu. Vai. Acabou aqui os alunos, agora eu vou passar aí, tá? Os curiosos e vendo e dizendo pra si próprio. Se tira, se não tira, tá? A gente não tem tempo pra, né, ficar, ouvir, tem muita gente. Mas aí vocês vão dizendo pra si próprio se vocês tiram ou se vocês não tiram o chapéu. Gente,
por que falar de autoestima? Antes de falar de autoestima, vamos falar de identidade, tá? Então, a identidade é a síntese pessoal sobre si mesmo, tá? Que envolve os dados pessoais, a biografia e os atributos que as pessoas lhe conferem. Então, assim, vou me apresentar, certo? Estou falando de identidade. Para construir a minha identidade, eu preciso eu tenho os dados pessoais. Meu nome é Adriana, eu tenho 48 anos, sou baiana soteropolitana. Para a glória de Deus, eu tenho dupla nacionalidade. Nasci lá, não é? E aqui eu renasci, então eu sou paulista também. Conheci Jesus aqui. Sou chique, tá pensando o quê? Aí sou casada com Marcelo, meu marido aquele cabeludo que tá ali. Sou mãe de Renato e Mariana. Então, não é? A minha biografia é cor, sexo, idade. Sou negra, me considero negra. Minha biografia, né? Trajetória pessoal. Soteropolitana, baiana, vim de Salvador há, sei lá, 25 anos, tal. Qual foi o motivo? Homem. Aí vou fazer vocês darem risada agora. Todo mundo fala assim, né? Porque o povo acha que Salvador é o paraíso. Como é que você saiu de lá, aquela terra maravilhosa? E você saiu de lá para morar num lugar como São Paulo? Eu, homem, macho, e viria de novo. Viria de novo porque valeu a pena. Então vim de Salvador não para tentar a vida, conseguir um emprego mais melhor, nada disso não. Vim por causa do marido. Que na época não era marido. Aí, pequei, contei. Mas já falei que eu não nasci no berço desse cristão. Tá na minha ignorância. Aí, esses dias, para vocês darem risada, tava eu no carro com o Jal, passei no pedágio. A moça do pedágio ouviu o meu sotaque, porque eu tive que conversar com ela. Eu dirigindo o Jal do meu lado. Como que você sai da terra daquela e vem pro lugar? Eu amo esse sotaque, fique falando aí que eu amo. Aí a gente começou a falar. Aí, por que saiu de lá? Eu respondi o quê? Não, eu peguei e falei assim pra ela. Na falta de um, baiano tem dois, porque esse aqui é baiano também. Aí, e você faz tempo aqui? Porque eu faço 25 anos, mas o povo acha que eu cheguei ontem por causa de destaque. Aí já falou assim, não. Aí já falou assim, eu faz um ano. Aí, tá, e por que vieram? Eu, homem. Aí já, que é isso, Adriana? Não, moça, eu não. Eu ri com já. Gente, Adriana, como é que você fala isso? A mulher pensar o quê? Enfim, sou pedagoga, tô falando da minha trajetória, tá, pessoal? Pela graça de Deus, o Senhor me concedeu, vim de uma família pobre, já falei pra vocês. Tinha tudo pra dar errado, dê certo. Porque tem assim, né? O meu pastor ele fala assim, tem gente que nasce com tudo pra dar errado e dá certo. Tem gente que nasce com tudo pra dar certo e dá errado pelas escolhas. Que teve um irmão que falou aqui, fruto das nossas escolhas, e eu amei. Porque a gente ama culpar o diabo por tudo. Eu costumo falar assim, diabo tá em tudo de ruim. Tudo de ruim ele está. Qualquer coisa ruim, saiba que lá ele está aplaudindo. Mas nem tudo é ele não, tá? Nem tudo é ele não. Teve um aqui que falou assim, por fruto das nossas escolhas. Enfim. Pela graça de Deus, eu consegui fazer pedagogia lá em Salvador. Vim para Salvador, fiz psicologia, então eu sou psicóloga também. Aqui eu fiz especialização na docência do ensino superior, para ser professora de faculdade. Depois fiz mestrado e doutorado na área da psicologia da educação. Não sou médica, certo? Não sou médica. Tá? Porque as pessoas às vezes confundem. Pode passar um remédio para mim? Não sou médica. Quem passa remédio é psiquiatra. Aprendam, tá? Agora fiz. Então tenho esse título de doutora porque eu fiz um doutorado pela graça de Deus. Nessa minha trajetória pessoal, eu costumo contar da melhor professora que eu tive na minha vida. O maior título que eu tenho não é nenhum desses que eu falei para vocês, mas é ser de Jesus. Esse é o maior título que eu tenho, que eu considero extremamente relevante para a minha vida. Eu não acredito na possibilidade de vida sem esse título, o qual me foi conferido por Deus através de uma empregada doméstica, Sônia Maria. Um dia ela vai estar com a gente aqui em nome de Jesus. Sônia entrou na minha casa para trabalhar de empregada doméstica. Não se acovardou diante da situação de estar ali com pessoas talvez com nível
socioeconômico maior do que o dela, e financeiro, e intelectual, né, meus irmãos? Porque o diabo às vezes fala para vocês assim, ó, não fala para Jesus não, o que o cara é médico, você vai falar de Jesus para ele. Se Deus mandou você falar, você tem que falar. Porque se foi ele que mandou, é ele que vai estar usando a sua boca para falar. Não se intimide, eu não sou ninguém, o cara é médico, o cara é engenheiro, o cara é advogado, eu não posso falar. Não. Sônia não se acovardou, não menosprezou a imagem que ela tinha. Sabe por quê? Porque ela sabia que ela era feita à imagem e semelhança de Jesus. E ela ganhou a minha família para Jesus. E ela não é pedagoga, não é psicóloga, não é mestre nem é doutora. Mas foi das mãos dela que veio o maior título que eu tenho na minha vida. Aleluia! E os atributos que os outros lhe conferem. Também faz parte da minha identidade. Eu sou uma pessoa que eu sou teimosa, tá? É um defeito, e tenho outros defeitos que eu sei que não agrada a Jesus. Eu tenho um amigo nordestino, gente. E eu tô falando isso para todo nordestino que tá aqui. Quanto nordestino tem aqui? Levanta a mão aí. Nordestino, nortista, tem um negócio de falar o que vem à cabeça que é impressionante. A gente tem que se controlar, meus irmãos, antes de a gente falar as coisas. Eu tô falando, mas eu faço, tá? Eu tô no pacote do nordestino. É de uma transparência que muitas vezes a gente não fala, meus irmãos, pra maldade não. A gente fala porque tá no sangue esse negócio de transparência, sei lá o quê. Mas a gente termina com a nossa fala ferindo alguém. Então, eu tenho um amigo que ele fala assim, Dri, você tem razão, mas é a forma que falou que tá errada. Tá certo? E é amigo. Porque amigo é aquele que lhe mostra os seus defeitos. Aquele bonitinho que fica alisando seu cabelo, dizendo que você é lindo, maravilhoso, perfeito, ele não é seu amigo. Porque amigo, ele mostra as suas falhas. Tá? E como esses defeitos aí que eu tô falando, meu Deus, se Marcelo falar aí, pode dizer, neguinho, qual é o meu defeito? Pode não? É muito feio? A gente precisa, né? Eu falo assim, a gente tem que ser o que é, e eu sei que meu marido sabe que eu sou aquilo que eu sou. Porque pra gente ter autoridade pra falar diante de Deus, não dá certo esse negócio de ser fingido não, porque o negócio não funciona não. Você não é usado, não acontece nada com a vida de ninguém não, tá? Você tem que ser o que você é pra Jesus. E eu sei que eu tenho aí vários outros atributos que não são positivos, não é? Então, aqui nos atributos que os outros lhe conferem, ou seja, aquilo que as pessoas dizem que eu sou, também constitui minha identidade. Ah, mas eu não tô nem aí. O importante é ser quem eu sou. Não tô nem aí pro outro. Tá errado, porque Deus nos fez seres sociáveis. Se Ele quisesse sozinho, tinha deixado Adão sozinho lá, certo? Então, Deus nos fez para conviver com o outro. E para conviver com o outro, a gente tem que ter habilidade social, não é? E ter habilidade de se interrelacionar com as pessoas. Então não vivo no mundo sozinho para fazer o que eu quero, para pensar do jeito que eu quero somente. Não tá errado isso, certo? Tem os traços hereditários que contribuem para essa construção da identidade. A influência do meio. Então a gente forma, gente, com base nisso, uma representação da gente, tá certo? Então é uma consciência que tem sobre si mesmo. Eu sou única. Então isso diz respeito à identidade que contribui aí para a construção da autoestima. Então, a autoestima está relacionada aos pensamentos, aos sentimentos, às atitudes que nós temos, que nós construímos a partir dessa percepção de nós mesmos. Sozinhos? Não. Com base em tudo aquilo que eu já falei até aqui. Tá entendendo? Estão entendendo? Glórias. É assim que a gente constrói a autoestima. Você é aquele menino que talvez os seus pais, talvez não com a intenção de errar. Eu sou mãe, meus irmãos. Eu sou mãe e luto contra o ensejo de querer ser mãe de todo mundo. Porque eu vejo um jovem, alguém da idade de Renato e Mariana, eu já estou querendo ser mãe deles também. Entendeu? Mas é assim, meus irmãos. Eu não acredito que um pai e uma mãe, eles erram de modo consciente para você dar errado, não. Mas às vezes ele te falou lá atrás, esse menino é vagabundo, desculpa o termo da palavra. Esse menino é um inútil. E você cresce acreditando que você é um inútil mesmo, certo? Então, você que tem filhos, cuidado com aquilo que você fala para os seus filhos.
Está sendo construído ali uma identidade. Todos nós temos aqui dentro uma criança, certo? Essa criança que ouviu tudo, porque essa autoestima, ela é construída desde que você nasce até o dia que você morre, certo? A gente não fica pronto, não. Então, na relação com o meio, a gente vai construindo essa autoimagem, tá? A avaliação que o indivíduo faz de suas experiências, e aí atribui a si próprio um juízo de valor. Eu tiro ou eu não tiro o chapéu. Glória a Deus que a maioria tirou e eu já esperava isso. Ouvi o que eu ouvi aqui. Antes, não. A caixinha tá onde falando nisso? Então todo mundo viu o que tem lá dentro, né? Antes, não. Mas agora eu tiro. Aleluia. E quem não tirou, em nome de Jesus, vai tirar. Glória a Deus. Vai tirar. Quem não tirou ainda, vai tirar. Porque vai compreender o valor que você tem. Certo? E aí as crianças, elas formam a autoestima, na maioria das vezes, a partir da maneira como elas são tratadas por pessoas que são importantes por elas, que são pais, amigos, professores, aquele professor que fala assim, esse menino é burro, esse menino não aprende. Aí a criança cresce acreditando que ela é burra e que ela tem dificuldade de aprender. Entendeu? A forma como nós nos sentimos acerca de nós mesmos afeta todos os aspectos das nossas experiências e das nossas relações. Gente, a autoestima pode ser positiva ou negativa, certo? A pessoa que tem uma autoestima positiva, ela tem amor próprio, ela tem uma autoaceitação, mas não é aquela autoaceitação com a síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, né? Eu cresci assim e vou morrer assim, vou ser sempre assim, né? Tá errado. Porque quem é do Senhor Jesus tem que saber que é transformado a cada dia. Então não é autoaceitação, eu me aceito assim, sou assim e acabou a história. Deus me fez assim, se eu erro, Deus sabe que eu erro, que eu fiz assim. Não, gente, eu tô falando pra vocês que a gente tem que colocar todas as nossas causas diante de Deus. Todas. Ainda aquelas que nos envergonham. Senhor, eu vou pra lá, Pai. Não era o lugar que eu queria levar minha filha, não. Mas, Senhor, eu não tenho quem pedir. Tu coloca tudo, mas não aceita. A gente não pode aceitar. Se conformar com aquilo que a gente sabe que não é vida. É isso. Então, a autoaceitação, na medida de entender que a transformação da vida de todos os seres humanos é um processo. Contentamento consigo. Isso é diferente de narcisismo também, tá? Por quê? Não estou falando daquela pessoa que, eu sou isso, eu sou aquilo. Você deve lidar com pessoas assim no trabalho, até dentro da própria igreja, tá certo? Eu sou. Abaixo de Deus só tem eu. Talvez abaixo de Deus, porque talvez esteja até acima de Deus. Não é isso. É diferente, autoestima positiva é diferente de ser narcisista, certo? A pessoa que tem a autoestima positiva, pelo contrário, ela vai contribuir para que as pessoas também tenham. Ela vai contribuir para aquele irmão que se sente um nada, enxerga o valor que ele tem. Vai fazer de tudo possível para que aquele irmão enxergue que ele tem valor. Ela não vai se contentar. O importante é que eu me amo, que eu me aceito, que eu sou poderoso, que eu tenho isso, tenho aquilo. Tá bom? E até outra coisa. É diferente de ter bens materiais. Meus irmãos, eu conheço, não estou atendendo agora, em prática de consultório, gente rica, bonita, com dinheiro, né? Com bens, com títulos, mas que quando se olhava no espelho, não se via um ser humano de valor. Então não tem a ver com plástica. Eu costumo dizer que eu não sou contra a plástica. Até hoje não precisei fazer nada ainda. Já está na hora, que tem hora que eu olho, vejo aqui uma marquinha aqui, uma aqui. Então acho que já está pedindo uns botoxezinhos. Mas não tem a ver com isso. Autoestima tem a ver com eu posso estar aqui com essa roupa, que inclusive está muito bonita, né, gente? Gente, que agasalho, viu, meus irmãos? Tá falando com o pastor.
Você lava, joga na máquina, o negócio sai bonzinho, não solta uma tinta e esquenta no frio. Tá? Já estou fazendo propaganda do agasalho. A autoestima, podia estar aqui de salto, de maquiagem, toda bela, toda elegante, mas ao me olhar no espelho, eu vejo um ser humano apodrecido por dentro. Tá? Poderia ter o melhor carro, ser empresária da maior empresa, ser, né? E olhar no espelho e ter uma autoimagem destruída. Então, a autoestima não tem a ver com bens materiais, com aparência, tá? Com muita vaidades que muitas vezes a gente vê até mesmo dentro da própria igreja de Jesus. Uma vaidade exacerbada, que você olha e fala, irmão não lê a Bíblia. Vaidade, tudo é vaidade. Né? E tem a autoestima negativa, que é o que eu falei para vocês. A autoimagem deformada, a desvalorização, sentimentos negativos em relação a si próprio. Isso gera insegurança. Ó, minha autoestima tá tão baixa que eu achei até petróleo. E por quê, gente? Quem vocês estão vendo hoje não é hoje eu tenho essa autoestima elevadíssima. Primeiro porque eu sei quem é o Senhor da minha vida, porque a grande sacada da autoestima, eu costumo falar assim, é você compreender que alguém morreu numa cruz por você. Aleluia. Você não merecia e não merece. Repito, até hoje eu já disse aqui o que é que você merecia, eu. Essa maneira. Mas todo dia ele se sacrifica por você. Todo dia. Tá? Então eu tenho essa autoestima elevadíssima. Mas eu fui uma criança, gente, que eu tive uma autoestima muito prejudicada por muitas situações que eu passei na infância. Certo? Algumas eu não posso falar porque Jal está aqui. Meu marido sabe. E Jal tem a família que eu tenho. A gente se conhece desde pequeno. O meu marido e eu, nós somos primo de consideração. Então a família do meu marido é minha família. Existem segredos na minha vida que os meus filhos, o meu marido sabe. E eu nunca quero que chegue ao ouvido dos meus, né, dos que me amam. Porque pode gerar ódio e não vai mudar a criança que está aqui. Certo? Mas passei por muitas situações mesmo assim, que contribuíram para essa desvalia, esse sentimento negativo e essa autoimagem deformada de mim, tá? A pessoa com a autoestima rebaixada, ela faz as piores escolhas na vida. Pensem nisso. E é por isso que eu amo falar de autoestima, por isso que eu criei os meus filhos, certo? Sabendo se amar. Você precisa se amar, se dar valor. Mãe, é pequenininho, por que Deus me fez assim? São negros, né? Mãe, por que Deus me fez assim? Eu queria ter cabelo espetado. Eu queria ter olho azul lá na escola, todo mundo tem. Eram os únicos pretos de escola particular, né? E aí eu falava, porque Deus te quis assim, Ele te criou assim, olha como você é lindo, como você é linda. Vai perguntar a eles para ver se eles não se acham lindos. Me preocupei mais com isso do que com nota na escola. Porque tem muitos pais que querem que o filho bom é aquele que só tira nota 10. Quando chega na vida que ele não tira 10, ele não sabe lidar com 10. Não é? Primeiramente, explicar para eles o valor do Senhor Jesus. Que eu sei, repito, que meus filhos têm. Sei que quando minha filha se viu lá sem enxergar no Rock in Rio, ela não clamou por Justin Bieber. Eu sei. Vocês que estão aqui, que tem a mãe que ora, familiar que ora, que conhece a Jesus, vocês sabem que na hora do socorro, vocês sabem a quem recorre, quem deve recorrer. Tá? Então você é aquela criança. Quando eu falo você, pelo amor de Deus, tá, gente? Eu tô me colocando no pacote, tá? Somos todos nós. A criança que não foi atendida, a criança que foi rejeitada. Você não é só a criança que não teve dinheiro, não, tá bom, gente? Porque eu não tive dinheiro, não. Mas eu tive, assim, atenção. Eu tive alguém na minha família que falou assim, que quis ser meu pai, que quis cuidar de mim, porque enquanto isso meu pai estava ocupado, beijando muita boca lá em Salvador, bebendo, né? E aí os filhos terminam colhendo os frutos, não é? Mas ainda há tempo de você mudar a sua vida e ter um modelo diferente para que o pai olhe, para que o filho olhe e diga, eu quero me espelhar nesse
Pai, olha o que Deus fez. Olha o que Deus fez na vida do meu pai. E na vida da minha mãe. Estou falando aqui com vocês como alguém, eu e meu marido, tem testemunho de restauração de lar destruído. Destruído. Mas os meus filhos viram a diferença de ter Jesus. Porque mesmo sem se aturar, nunca nos desviamos não, tá? Um ia para a igreja às vezes, outro ia para outra, mas a gente teve esse foco e pela misericórdia do Senhor, nós estamos aqui para contar a história. Então você vai ser, em nome de Jesus, esse modelo. Você é a criança amedrontada. Quem aí quando era pequeno... Eu tive alguém na minha vida, que eu não posso contar, por causa de Jal, que perturbou a minha vida em todos os sentidos. Pessoa, rapaz... Não lembro agora quem... Onde eu já ouvi isso, mas assim, você já deve ter ouvido também. Dá trabalho até pro Satanás. Tem gente que consegue ser pior do que ele, dá trabalho até pra ele. E rapaz, essa pessoa me amedrontava. O fulano que morreu vai te pegar. O bicho, o homem do saco, né? E aí eu cresci assim, gente, cheia de medo, porque nós somos isso, dá pra vocês entenderem? E essa criança que tá aí, bom, mas eu já aceitei Jesus como meu salvador, Adriana. Essa criança não tem que estar aqui dentro, não. É assim, gente, só se vocês tiverem amnésia. Eu tô falando como psicóloga agora, tá? Só se vocês tiverem amnésia. Fora isso, as marcas continuam sim dentro de você. Cabe a você escolher de que forma que você vai lidar com essas marcas, certo? Então é assim, às vezes surgem situações que aí o diabo vem colocar aquela raiva, aquela ira de determinada pessoa e você pensa, não, eu sou de Jesus, Senhor abençoa, tem misericórdia daquela pessoa, tal. Mas as marcas ficam, todos nós somos marcados por essas coisas que nós passamos. A criança está aí dentro, né? A criança que foi comprada, eita, que tá cheio de gente assim, tá? Cheio de pais que não tem tempo, até porque não querem, tá? Porque tempo é uma mentira que o diabo inventou no meio de todo mundo, inclusive no meio da gente de crente. Sabia? Não, eu não vou não, irmã do céu, tô sem tempo. Ai, porque eu tenho isso pra fazer, tenho aquilo pra fazer. É mentira. É prioridade, tempo é prioridade. Você tem tempo para aquilo que você dá prioridade de viver. Hoje os pais estão muito empenhados, muito ocupados, porque tem que dar as melhores escolas, certo? Né? O melhor estudo, eu tenho que promover as melhores roupas, eu tenho que dar o tênis de marca, gente. Porque senão, não tiver aquela marca lá, o tênis não serve não. A roupa, se não tiver a marca tal, meu filho vai ser mal visto. Entendeu? E aí compra a criança. Com o tempo que eles falam não ter para a criança. Que também não querem ter. Terceiriza a educação. Bota para uma pessoa cuidar. Se der a sorte de ter ali, como eu tive na minha casa, aquela empregada doméstica, né? Mas sempre fui mãe, tá? Sempre cuidei dos meus filhos, porque minha mãe ensinou pra mim que quem pariu Mateus que balança. Todo nordestino já ouviu isso daí. Entendeu? Não é não, manhã? Quem pariu Mateus que balança. Sempre balancei. Junto com o Marcelo, sempre. E aí é o seguinte. Compra-se os filhos porque não se tem tempo. Aí terceiriza a educação para a escola, para uma empregada. Vai ver o filho de noite já, porque aí a escola já cuidou, tá bonitinho. Dá um beijinho, vai dormir, não conversa com o filho. Sei que tem mulheres, tá bom? Eu tô falando num lugar de uma mulher que tem o marido como provedor da família. Mas eu sei que tem mulheres que precisam disso. Que precisam trabalhar. E realmente quando vai ver seu filho já é noite. Mas se vire, minha irmã. Se vire, se desdobre. Para ouvir o seu filho. Para conversar. Para ouvir o que ele tem a lhe dizer. Para saber tentar saber o que ele está fazendo. Não é? Para ter olhos, para enxergar. Aquele negócio de antigamente, se ele chegou com uma borracha diferente, se ele chegou com um lápis diferente em casa, onde você conseguiu esse lápis, essa borracha? Não era não? É. Tem ninguém gravando não, né? Grave não. Para aí, para o celular. Não tem ninguém gravando. Porque a gente não pode mais corrigir nossos filhos não, tá? Eu não soube criar Renato e Mariana sem tomar uma palmadinha não, tá?
E as que eu tomei lá na Bahia, que eu não morri, tá? Tomei um monte. Porque manhã, ela não tinha tempo, às vezes, de escolher o que ia me bater. Então era o que tava na frente. Entendeu? Não era na manhã. Se tivesse esse, que eu chamo ela de manhã também, tá? Manhã era assim, se era esse tanque aqui, tinha que ser ele mesmo. Não ia ferrar, ela não tinha que pensar o que era, não. E o prazer para construir a palmatória. Manhã mandava um marceneiro construir a palmatória, a gente dava um fim naquela bicha lá, daqui a pouco ela chamava ele de novo, construía outra, oxi. Enfim, mas hoje em dia quem pode bater é a polícia. Pai e mãe não pode mais corrigir o filho com vara não, certo? Pai e mãe não pode nem falar alto com o filho, porque depender de quem tá ali do lado com o celularzinho, faz uma gravação, né? Joga em rede social. Tudo mudado, meu irmão. No mundo jaz o maligno, só não vê quem não quer. Eu falo isso para meus filhos. Só não vê quem não quer, tá exposto. Meu pastor, ele fala assim, se antigamente era você para enxergar a volta de Jesus, você tinha que pegar um binóculo. Agora você só não vê olho nu se você não quiser. Entendeu? O errado virou certo, o certo virou errado. Mudou tudo. E para ser aceito, você tem que aceitar o errado. E tá falando aqui para vocês, alguém que, a depender de onde estiver e de falar isso, pode ser processada, preso, jogar em rede social. Né? E a gente sabe que tá chegando esse tempo também, já? Que a pastora Paula e o pastor Adriano vai chegar aqui, né, vai querer casar aqui homem com homem, mulher com mulher, a pastor Adriano, a pastora Paula vai dizer, não, aqui não. Né? Aqui não é assim que eu creio, não acredito nisso, eu tenho livre que norteia a minha fé e vai ser perseguido, vai ser morto, porque é bíblico. Né? Bullying, você foi a criança que sofreu bullying, eu era Olivia Palito, eu era bacalhau de porta de venda, eu era um monte de coisa de apelido, tá? Não é? E eu cresci com essa autoestima deformada, me achando feia. Uma coisa linda dessa de Jesus, me achando feia. Bom, você chega à conclusão, uma pessoa com autoestima rebaixada, que ninguém gosta de você. Pronto, eu sou nada. Ninguém gosta de mim, né? E agora, o que você vai fazer? Pode ser uma verdade, sua conduta pode estar desagradando os outros e você tem que repensar mesmo e mudar, porque você é um ser social, vive numa sociedade, certo? Pode ser uma mentira, uma distorção de percepção, uma fofoca que Satanás botou no ouvido de um irmãozinho ou de uma irmãzinha e que te contou. Alguém aqui, eu acho que foi esse irmão Marcelo, falou, alguém aqui falou, tá com algum problema? Chegou no seu ouvido alguma picuinha, alguma fofoca? Vá lá, meu irmão, conversa, seja macho ou macha. Vá lá e converse, foi Rafael? Vá lá e converse, na parte da transparência, irmão. Ó, eu vou ensinar aqui uma coisa para vocês. Eu sou reflexo de pastores. Graças a Deus, ao longo do tempo, tive a honra de ter pessoas para me ensinar a ser cristão. E eu tenho um pastor que ele fala assim, quer saber se algo é fofoca, é uma reportagem do inferno ou se é verdade? Você, quando nego chegar para falar de você fala assim, foi mesmo, irmão? Tá, tipo assim, olha, eu tô lhe contando porque assim, confiança a você, tá certo? Mas pelo amor de Deus, não conta pra fulano não, certo? Tá bom, irmã? Misericórdia. Vamos orar e jejuar, depois que já fez a desgraça toda. Aí vamos orar e jejuar, tá? Chama ele e fala assim, verdade, irmãos? Então faz o seguinte, eu vou chamar o fulano pra conversar, meu irmão. Porque essa é a minha conduta de vida. Eu vou chamar o fulano e vai ficar aqui eu, você e o fulano e tal. Você afirma o que você está me contando. Afirmo. Pronto, não é fofoca. Afirmo. Pode chamar que afirmo. Não é fofoca. Certo? Não é reportagem do inferno. Não é para lhe destruir. Bom. Alternância, gosto pode variar. Quantas vezes vocês já gostaram mais de uma pessoa? O tempo vai passando, aí gosta mais de outra. A gente se separa de pessoas, etc. O maior indicador de uma pessoa com... Opa, que notícia boa, glória a Deus, aleluia. Vou parar aqui nessa daqui. Opa aí, coisa boa. Oxe, opa aí. Pausa pro lanche. Depois volta. Eita glória. Vocês viram que eu sumi aqui na hora que me chamaram? Porque eu achei que ia comer. Antes de eu começar a falar, eu tava com uma fome retada. Quando eu vi que não ia,
Eu chamei, eu fiz sinal pro pastor Toninho, falei, eu tô com fome. Falei, pastor Adriano, eu tô com fome, não sei o quê. Eu falei, vou comer, vou ali na minha casa. Já fui lá, tomei um cafezinho, comi um bolinho. Então por isso que eu tô aqui com minha barriga cheia, não tô nem lembrando que vocês estão com fome. Só essa, prometo. O maior indicador de uma pessoa com baixa autoestima é a intensa necessidade de agradar os outros. Ela não consegue dizer não, certo? Ela tem que agradar os outros, ela busca aprovação e reconhecimento de tudo que ela faz. Meus irmãos, quando você ouvir alguém... Pegue isso para a vida de vocês. Estou falando a vocês como uma cristã de Jesus, mas também como uma profissional. Toda vez que você vê uma pessoa com esse ego elevadíssimo, certo? Você saiba que essa pessoa tem problema com autoestima. Repito, a pessoa que tem autoestima elevada, o nome é autoestima, ela pode ser baixa ou alta. A pessoa que tem, ou elevada, uma autoestima elevada, ela contribui para que o outro também tenha. Ela não destrói o outro. Ela não quer minimizar a força do outro, certo? Então, tenho que agradar, sempre querendo se sentir importante para as pessoas, porque, na verdade, ela não se sente importante para ela mesma. E aqui, um questionamento. Saber identificar o porquê da necessidade de aceitação pode ser mais importante do que fazer as pessoas gostarem de você. Aí eu vou falar contra os tal dos likes, não é? As pessoas hoje vivem em busca de likes. O que é que eu vou postar hoje para eu ter like? Se eu não tiver, isso afeta a minha autoestima. Certo? Às vezes, e aí o outro abestalhado assiste aquilo, vê aquela exposição toda, aí pensa assim, ai, como eu queria que minha vida fosse assim, a vida de fulano é tão perfeitinha. Ô, gente, é mentira. Só existe no comercial de margarina. Só, perfeição só existe. Todo mundo tem problema. Toda casa tem problema. Certo? Por que essa necessidade de buscar like? Por que essa necessidade de ganhar a aprovação do outro e perder a aprovação de Deus? Por quê? Não é? Porque o like tem que estar muito consciente. O like do mundo é o dislike de Deus. Aí é escolha. Ser amigo do mundo ou ser amigos de Deus. Certo? Compreender o porquê dessa necessidade de ter o like é mais importante do que ser aceito pelas pessoas. Certo? Aí agora a gente vai parar para comer. Você lá tá abandonado que nem a água tem. Você vai conhecer aquele senhorzinho que tá ali, ele vai ter alguma coisa para te ensinar. É bem assim. E eu tava aqui aprendendo, aqui conversando com algumas irmãs, me perguntaram por que eu não tenho rede social, que eu tenho que ter. Adorando, tô perguntando a Deus para poder me... Porque é isso. Não dá para contar, não, porque eu já passei muito tempo aqui. Mas tem história de rede social que eu me retei e falei assim, não quero essa vida assim não. De ficar me expondo assim não. E aí eu vi história de pessoa abandonada que viveu na rua, Jesus amado. 17 anos na rua, não é? Contando, tá aí em pé, firme com Jesus, perdeu o filho, meus irmãos. Viu o filho ser assassinado, sangue escorrendo, e tá aqui firme com Jesus, contando história. Isso edifica a gente e faz a gente pensar, que amor é esse desse Deus, que doideira. Que tem que ser de maluco, que tem que ser maluco para poder viver as coisas de Deus. É o amor que tem. Porque você tá todo errado, você não merece, ele vem e ele faz. Dessa maneira. Né? E tantas outras histórias ouvindo aí e glorificando ao nome do Senhor. Aleluia. Eu falei de Sônia, eu vi também situações de pessoas que é uma Sônia. Que Deus colocou dentro de um ambiente para ser uma Sônia, assim como Sônia foi na minha vida. Tá? E aí eu vou dizer para vocês, quem quer ser Sônia? Sônia, ela é assembleana. Ela nunca me chamou para ir para a igreja. Sônia nunca me levou na assembleia. Eu fui na assembleia depois de convertida, depois que ela casou, eu fui no casamento dela.
Mas Sônia foi igreja dentro da minha casa. Glória a Deus. Mais do que falar, ela era. Entendeu? Então ela botava um negócio de uns louvores lá para meu filho, que tava chorando lá com dor, com cólica, não sei o quê. Daqui a pouco o menino parava de chorar, ficava se olhando aí, que negócio esquisito. Ela tava lá cantando com o menino, mulher passando praticamente fome, marido desempregado, pedia comida da minha casa que sobrava para fazer a marmita do marido. Aí de repente tava lá no tanque. Renova-me, Senhor Jesus. Eu falava, mulher maluca, a mulher tá aí praticamente passando fome, mas desempregado tá desse jeito. É forte. Né? Depois que meu marido se converteu, porque primeiro me converti, aí passou uns anos para Marcelo ir, depois dela ver a nossa casa firmada com Jesus, aí ela contou que ela ungia tudo escondido de mim, pegava lá, orava, ungia e orava e botava louvor e expulsando os demônios, e que eu tinha um altarzinho lá, eu tinha um altar e tinha, né, tinha a imagem de Maria, acho que tinha de Senhor do Bonfim, que é o que lá da Bahia, né, tinha umas coisas lá, terços. Aí ela contou, depois de muitos anos, meu irmão, porque ela é muito sábia, aí ela chegou e contou que um dia eu liguei pra ela e fiz assim, Sônia, lá naquela minha, onde tá meus santinhos, porque ela disse que passava, limpava tudo e falava assim, você eu não limpo, por mim você fica aí sujo. O altar, né? Por mim você fica aí sujo. Aí disse que um dia eu liguei, aí falei assim, aquela ali onde tem o meu altarzinho, que tem ali minha prateleirazinha, tá sujo. Aí ela disse que limpou, tinha que limpar e falava assim, ó, eu sou empregada dela. Então eu tenho que limpar, porque eu sou empregada dela, ela tá mandando eu te limpar, eu vou limpar, viu, diabo? Mas um dia você vai sair daqui. Ela só contou depois, de ver todo mundo convertido. Então, gente, voltando aqui. Liberte-se do passado. É fácil? Não. Não é fácil se libertar do passado. Acabei de falar para vocês que as marcas ficam. Certo? As marcas ficam. Não teve amnésia. Jesus não vai arrancar, porque você não é maluco se você está no seu nível de consciência. Então tá lá, tá aqui dentro. Você tem que se vigiar, se policiar, para não ser um funcionário do inferno. Quando a ira com aquela situação que alguém foi usado para lhe infernizar, quando vira à tona, você tem que lembrar que você é de Jesus. E o nosso pensamento, o nosso cérebro é plástico. Ele tem essa característica. Não é plástico, não. A gente fala da plasticidade no sentido de poder se moldar. A gente pode controlar o nosso pensamento. Veio o pensamento que a gente chama na psicologia de pensamento sabotador, que é o pensamento negativo, que você não vale nada, que você é fraco, que vem para lhe destruir, que você não vai conseguir. Então aí repreenda em nome de Jesus e substitua esse pensamento por eu sou forte, eu vou conseguir, entendeu? Deus vai, eu não tenho capacidade, mas Deus tem capacidade, Deus capacita os escolhidos. Então essas coisas, eu estou falando para vocês como uma psicóloga cristã, mas também estou falando de uma ciência que diz que eu posso moldar o meu pensamento. Eu posso, tá certo? Se autoconheça, tenha uma percepção clara sobre você, tá bom? Quanto mais conhecimento de si você tiver, mais emoções positivas você vai ter, porque sentimentos negativos ele vem como decorrência dessa autoestima reduzida, diminuída. E eu esqueci de falar para vocês também o porquê que eu gosto também da autoestima, de falar da autoestima. Gente, até isso Deus confirmou aqui na palavra. Pastor Toninho, eu devo estar usando um outro slide. Cadê o senhor? Cadê? Tá onde? Eu devo estar usando outro slide, Pastor Toninho. A gente não tem tempo, senão eu ia mostrar para o senhor uma outra aí que tem um versículo lá que o senhor citou aqui. Não é? Jesus sendo interrogado lá pelos fariseus, foi perguntado sobre o mandamento. Qual era, o maior mandamento? Até isso o Senhor falou. Ama ao teu Deus sobre todas as coisas, né? E ao teu próximo como a ti mesmo. Eu uso isso para falar que a autoestima é algo que Deus quer que você tenha. Amar ao próximo como a ti mesmo. O parâmetro que Deus usou foi você mesmo. Para você amar ao próximo, você tem que amar a si próprio.
É mentira se você não se ama dizer que você é capaz de amar o outro. É mentira. Dessa maneira. Quando você não se ama, você faz as piores escolhas de sua vida em todas as áreas, inclusive na área amorosa. Certo? Você escolhe alguém, estou lhe falando como alguém, não estou falando do meu marido não, tá? Estou lhe falando como alguém que um dia na vida fez uma péssima escolha em relação a um relacionamento amoroso. E sofri, porque eu não me amava e achava eu que eu amava aquela pessoa. E aí a pessoa fez de mim o que ela quis. Se ame, se valorize. Se você não tiver consciência clara do valor que você tem, ninguém vai ter. Dessa maneira. Certo? Concentre-se naquilo que te faz bem, fortaleça as suas qualidades. Trace metas para a sua vida, meus irmãos. Conheça as suas fraquezas, faça uma relaçãozinha, uma lista assim, ó, de minhas fraquezas, meus pontos fortes, não é? Os meus pontos que eu tenho que melhorar, que eu não gosto de chamar de fraco, não é? O que é que eu tenho que melhorar e como melhorar isso? De que forma que eu posso fazer para melhorar? Valorize seus pontos positivos, evite comparações, já falei para vocês nesse instante, sobretudo essa doença ridícula que as pessoas até compram viagens, se envolvem com dívidas, porque ela precisa mostrar para o outro que ela está bem, ela precisa postar, certo? Não compare sua vida com a vida do seu vizinho, a grama do vizinho, né? Diz que é sempre mais verde que a nossa. Não compare, viva a sua vida, cancele esse diálogo interno negativo que a psicologia chama de pensamento sabotador e que como cristãos, como filhos de Deus, como foi falado aqui, o inferno existe sim, Satanás existe sim, está aqui, porque ele vive ao redor daqueles que ele, né, que ele pode, tentando tragar, quer aqueles que estão firmados nele, os que ele já tem lá, já está na mão dele. Então, meus irmãos, pensamentos do inferno, feche o ouvido para a voz do inferno. Escolha ouvir a voz de Deus. Contamos um testemunho aqui do meu primo que ouviu a voz de Deus. Ouviu a voz de Deus e ouviu a voz do diabo, mas escolheu a voz de Deus. Porque é escolha também, né? É escolha. O que mais? Já estou falando tudo isso, tá? Que você tem capacidade de transformar o seu pensamento, que a autoestima prejudica a sua saúde física, mental, favorece as piores escolhas na sua vida, faz você estar naquele empreguinho infeliz. Você está lá e você está infeliz, tá? Estou mandando ninguém ficar desempregado, não. Mas o que eu estou falando é daquela pessoa que está lá porque acha que não tem algo melhor. Porque acha que não é capaz de conseguir algo melhor. Sim, Deus. Você é capaz de conseguir algo melhor. Você fica lá por enquanto, até conseguir algo melhor. E você acredita, primeiramente, no Deus que você serve. Segundo, no seu potencial. Você pode sim conseguir algo melhor. Mas não vou ficar aqui, porque se eu sair daqui, o país está com 14 milhões de desempregados, não vou achar nada melhor. Certo? Então, goste de quem você é, observe quais aspectos positivos você tem, tire foco dos aspectos negativos, saiba o que você quer, não viva para atender as expectativas do outro, seja autêntico, ó, não viva para atender as expectativas do outro, mas também saiba que você vive numa sociedade, tem regras, aqui nessa clínica tem regra, porque senão é uma bagunça. Se aqui não tivesse regra, eu não tenho noção da bagunça que seria, vocês sabem. Vocês sabem. Todo lugar, inclusive o núcleo familiar, precisa ter liderança. Precisa ter. Tem hora que vocês se entristecem com o que é dito pelo pastor Adriano, ou por um obreiro, seja por quem for, tá certo? Porque é bem fácil estar aqui hoje, num dia de festividade, não é? E o dia a dia, quem sabe, é quem sente na pele. Não é fácil. E eles são seres humanos, assim como eu e como vocês também. Então, eles não vão ser perfeitos mesmo, porque não existe perfeição, só em Deus. Perdoem, orem, compreenda quando seu pastor estiver nervoso. Falo isso porque eu já ouvi muita coisa do meu primo, do Jal, certo? Ouvi outro dia ele contando de situação que ele falou, caramba, eu pensei nisso e nisso, e eu lembrei de um dia que o pastor Adriano falou, lá fora vai ser assim, 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 e foi mesmo. Tá
Está entendendo, meus irmãos? É amor, é doação. Está fazendo o que o pastor Adriano está... O pastor Adriano e outros homens que o Senhor tem levantado. E o pastor Adriano, eu falo muito dele, porque eu falo assim, o pastor Adriano, ele não fala como alguém que apenas conhece de ouvir falar a realidade. Não, ele viveu a realidade de vocês. Ele sabe que está na rua, quer fazer uso de crack, né? Ele sabe, de fato. Confie em você mesmo, eu já falei tudo isso aí. A questão dos desafios, não é? Saber enfrentar os desafios, quando a gente enfrenta um desafio, a gente desenvolve, a cada desafio que a gente vence, a gente desenvolve uma confiança nessa nossa capacidade, certo? Então, se eu tivesse tempo, para pedir para vocês refletirem sobre coisas que vocês já passaram na vida, situações onde você falou assim, era o fim. O Franklin contou aqui, né, de uma situação que tá deitado lá, foi dado como morto, né? E vocês aí, tantos testemunhos que tem aí para contar, situações que você fala, agora é o fim. Dessa vez eu não vou conseguir. E vocês conseguiram e ficaram mais fortes ainda. É assim. Assim, vai ser assim. Não vai acabar também tudo não, porque o próprio Deus não prometeu para vocês que todos os dias seriam flores, né? Ele não prometeu isso pra gente, ele não enganou não, gente. Deus sabe tudo. Gente, esses dias eu estou me preparando aí, porque sábado eu vou fazer uma palestra na minha igreja, falar sobre ansiedade. Caramba, meu Deus, você olha assim, caramba, Deus, ele sabia de tudo. Lança sobre mim toda a sua ansiedade, ele já sabia desse mal aí que está matando um monte de gente, depressão, né? Que é a segunda doença que está matando mais no mundo e vai continuar matando. Porque um monte a forma de vida que a gente está escolhendo, que muitas pessoas têm vivido, né? Enfim. E aí, meu irmão, quando eu falei da autoestima, Romanos, algo que é importante também, que eu também coloco, Romanos 12, versículo 3, fala assim, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não tenham de si mesmo mais alto conceito do que convém, mas que pense de si sobriamente, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Olha isso, olha isso que Deus falou da autoestima, te colocou como parâmetro para que você ame os outros, ame ao próximo como a ti mesmo, ou seja, para amar o próximo você precisa amar a si mesmo, para saber amar ao próximo, né? E aqui ele fala, não tem um conceito elevado sobre si, é o maior psicólogo que já existiu no mundo, gente. Não tem um conceito, não se acha melhor do que ninguém, não se acha superior a ninguém. Então esse conceito, tudo isso que eu falei para vocês, como diz a minha avó, tudo que é demais é sobra. Eu crio falando isso, eu crio meu filho falando isso. Tudo que é demais é sobra. O grande desafio da nossa vida aí é buscar equilíbrio das coisas. Tá? E se você não está conseguindo se dar conta, como eu falava esses dias para minha filha, reflita, peça a Deus, peça o Espírito Santo. Não estou enxergando não, paizinho. Fala aí para mim, qual é o equilíbrio? Como que eu faço para buscar o equilíbrio? E eu termino com uma frase lindo, Jesus, do Albert Einstein, que diz assim, há uma força motriz mais poderosa que o vapor, a eletricidade e a energia atômica, que é a vontade. É preciso querer, certo? O que ele podia fazer por nós, ele já fez. Ele continua fazendo pela imensidão da graça, que não é de graça. Tá? Doeu, custou. Não é como vem sendo pregado hoje por um monte de igrejas com o evangelho light, não é? Porque precisa encher as igrejas. Então eu preciso dizer para os jovens aquilo que eles querem ouvir. Louve a Deus pela vida do pastor que vocês têm. Não estou falando para puxar o saco dele, não. Primeiro, eu não estaria aqui se eu não visse seriedade nesse trabalho. Segundo, eu vivi isso na minha pele, com a minha família. Eu tenho alguém do meu lado que me conta, que assim, compartilha várias experiências que teve aqui. Tá? Então, o que ele está fazendo por vocês é amor. Ele erra querendo acertar, como um pai. Como um pai. Porque ele quer que você aprenda. E aquele evangelho que diz aquilo que você quer ouvir, não é o evangelho genuíno. É mentira do diabo. Tem muito pastor usando essa Bíblia Sagrada para ganhar dinheiro
e para agradar ao homem, e para pregar como se assim, Jesus morreu por você, eu estou salvo e pronto, gente. Não é assim. Foi muito dolorido para ele. Sim, Deus. A graça não foi de graça. Não é tudo por amor, tudo amor e graça. Então pronto, tudo foi amor e foi graça, então pronto, ó, tô suave, ele já morreu. Eu posso sair aí, cair, voltar de novo a hora que eu quiser, tal. Não é assim não, meu irmão. Não é assim não, tá? Então muito obrigado, que vocês tenham vontade, vocês saibam ter escolhas, saiba fazer as escolhas, porque a escolha vai depender de você. A mão dele tá assim. Aí cabe a gente segurar ou não nestas mãos. Segurou? É segurar até o fim da vida. Eu faço uma oração para Deus. Que no dia que Ele me ver, no dia que eu quiser soltar essas mãos, que Ele me leve antes. Porque eu não quero ir para o inferno. Que Deus abençoe vocês grandemente. Que eu possa ver esse projeto crescendo a cada dia. Amém. Em nome de Jesus. Salvando vidas, resgatando. Gente, eu moro perto da estação Marechal Deodoro. Eu passo por aquelas pessoas, eu sinto no fundo do meu coração. Eu já tentei tirar gente de rua lá para dar trabalho, para dar vida digna. A pessoa não quis, eu me indignei. Falei assim, eu vou largar de mão agora, não quero mais conversar com ninguém não. Esse povo não está querendo nada não. Mas é mentira, Deus sabe. Eu quero ver vidas transformadas. Mas é preciso escolher um casal. Eles escolheram continuar lá. Então, meus irmãos, Deus deu uma oportunidade. Agarre essa oportunidade. Em nome de Jesus, não despreze essa oportunidade. Não pense assim, eu vou sair, vou curtir mais um pouquinho lá fora, depois eu volto de novo que o pastor Adriano vai me aceitar mais não, porque ele é maluco. Porque um dia eu falei assim, pastor, se o senhor for pregar numa praça e que chega lá e todo mundo quiser vir, eu trago todo mundo. Então vai resolver tudo. Glória a Deus. Tive ali outro dia, uma das visitas, visitando o Jal, estava chovendo, a chuva vinha assim. E aí molhava, tomei uma chuva retada, e falava, ô Senhor, tenha misericórdia, abençoe esse projeto, Senhor, levanta pessoas, Pai, traz parceiros para esses lugares. Hoje vejo um negócio assim, ó, forrado. Não é ainda o que Deus tem, não, porque Deus não quer ele pagar aluguel, não. A gente vai ter ainda um dia, não sei como. Glória a Deus. Obrigado, tá? Deus abençoe. Glória a Jesus. Meus amados irmãos, antes de finalizar aqui, eu quero ainda convidar daqui a pouco o pastor Adriano, já vai se preparando aí. Cadê o pastor Adriano? Família dele, esposa. Daqui a pouquinho já estaremos orando pela vida dele, tá bom? Mas antes ainda quero dar uma palavra aqui para o nosso diácono Maurício também, que ele tem algo a falar, amém?